Olá pessoal, então, conforme prometido, eu estou repondo hoje a aula de segunda-feira, tendo em vista que eu decidi não ministrar aquela aula para que eu pudesse ter um encontro presencial de correção de prova, né? Então, hoje a gente inicia finalmente as estruturas condicionais, tá? Então, para que a gente precisa de estruturas condicionais na programação? Isso porque é muito comum, assim como no mundo físico, né, nas nossas ações cotidianas, o software também precisa tomar decisões. E essas decisões são baseadas nos dados que são fornecidos ao software e que, por sua vez, tem que processá-los. Então, um programa, né, no formato do seu algoritmo, ele tem que ser capaz de tomar decisões baseado nesse conjunto de dados que são entregues a eles. É por essa razão que quando a gente informa dados para o programa, a gente diz que aquele programa pode ter o fluxo do seu processamento alterado. Como assim? Numa estrutura de decisão e também de repetição, o fluxo do programa ele deixa de ser sequencial, que são as estruturas que a gente aprendeu até aqui, tá? Para alternar entre linhas do programa, ou seja, o programa na prática ele tem algumas linhas ignoradas a depender da decisão que é tomada, tá? Então eu vou mostrar aí alguns exemplos de decisões, de tomadas de decisão que um sistema qualquer ele tem que tomar. Por exemplo, um gerenciador de mapas como o Waze, por exemplo, ele tem que decidir qual o melhor caminho para levar o usuário de um local para o outro, né? Então, um gerenciador de mapas de dentro do IFPB que mostra o melhor caminho da sala de aula até o refeitório, por exemplo, né? Coloquei aí exemplos, Waze, Google Maps, entre outros. Um caixa eletrônico que decide se o usuário pode sacar dinheiro da conta baseado no saldo bancário. Um formulário que alerta que uma dada data foi válida ou inválida quando você, usuário, informa essa data. Um jogo que decide o movimento do personagem do jogo a partir das teclas digitadas pelo jogador, pelo usuário, né? Então, linguagens de programação, em geral, definem comandos para permitir que essas decisões, baseadas nos dados informados, elas possam ser tomadas, tá? E Python, por sua vez, define algumas estruturas de decisão simples, que é o que a gente vai começar na aula de hoje e vai finalizar na aula que vem, estrutura de decisão composta, estruturas de decisão alinhada e, por fim, estrutura de decisão simplificada, tá? Então, estrutura de decisão simples. A estrutura de decisão mais simples de Python é o if. O if significa em inglês literalmente se, tá? Então, quando você usa o if puro, só o if, porque a gente vai ver que existe o if com outros comandos, o if com o else, o if com o elif, tá? A gente vai ver tudo isso, mas basicamente a primeira estrutura é o if. E isso basicamente é baseado da tradução literal do inglês, do se. O se a gente usa baseando-se em condição. Se o sinal está vermelho, pare. Se está amarelo, tenha cuidado. Se o sinal está verde, siga, né? Então, alguns exemplos do uso do se. Se o caminho à esquerda estiver bloqueado, siga à direita. Se o caminho da direita estiver livre, siga em frente. Se a média é maior ou igual a 60, o aluno está aprovado. Se a média for menor do que 60, o aluno está reprovado. Se o número é divisível por 2, olha que interessante, se um número é divisível por 2, isso quer dizer o quê? Que esse número é par. Se o número não é divisível por 2, é um número ímpar. Então, olha só, algo muito importante, note que a cada se, cada palavrinha se, nós temos uma avaliação que ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, logo depois do se, nós temos uma avaliação. Se essa avaliação for verdadeira, nós temos uma ação que deve ser seguida do lado direito. Então, note que após cada condição se, existe uma ação, que é um comando.
e é realizado quando a condição do se é verdadeira, tá? Então, a instrução if, o se, avalia uma ou mais condições. Se essa condição tem que ser verdadeira para que o comando seja executado, o que vocês têm que saber é que essa condição pode ser um conjunto lógico de operadores lógicos. Um conjunto de operadores lógicos vai resultar uma preposição. Uma proposição, ela vai resultar em quê? Em true ou false. Então, dentro dessa condição, é importante que a gente saiba disso, eu posso ter sempre um resultado que vai dar true ou false. Não importa como esse resultado vai vir. Se é simplesmente uma variável ou se é um conjunto de operadores lógicos que mostra que formam uma proposição, tá? Ou seja, quando eu avalio essa condição, um bloco de comandos, logo depois do if, ele vai ser avaliado se essa condição, essa decisão for true, tá? Então, basicamente, a estrutura básica do if é como se segue, tá? Onde eu tenho o comando, a palavra-chave if, né? Onde eu tenho a condição, tá? Que ela pode ser verdadeira ou falsa, e se ela for verdadeira, ela vai avaliar os comandos que estão logo depois dos dois pontos, tá? Então, ele avalia esses comandos, que pode ser um ou mais comandos. É muito importante a gente entender que existe um espaço à esquerda, na margem à esquerda, e esse espaço representa o que a gente chama em Python de indentação. O que é que isso representa? Isso representa que o que está mais distante faz parte de um bloco de código daquele comando superior, imediatamente superior, que está menos distante da margem, tá? Então isso quer dizer que essas três linhas fazem parte desse bloco aqui, o if. Isso quer dizer que se essa condição for verdadeira, esses comandos seriam executados. Então vamos ver um exemplo, tá? Eu tenho aqui um exemplo, olha. Print início, só para dizer que é o início do programa. N int input, digite o número. Isso quer dizer que o usuário vai informar um número que tem que ser inteiro, né? Se esse número é maior que zero, dois pontos, ele executa isso aqui. Ou seja, imprime, n é um número positivo. Se n for menor que zero, imprime isso aqui, n é um número negativo. E depois imprime fim. Então, como eu disse, nós temos aqui impressão apenas para indicar o início do programa. Nós temos aqui a variável n, que recebe um valor inteiro do usuário. Nós temos aqui o primeiro if, que avalia se o valor informado é maior do que zero. Se n maior que zero for true, se ele informar um número maior que zero, tá? Ele executa o comando da linha 5, tá? Então, ele executa esse comando. Então, observe que sabemos que este comando print, ele faz parte desse if por causa da distância. Ele está, é como se ele estivesse dentro desse if, tá? Então, caso a condição da linha 4 retornasse falso, a linha 5 seria ignorada e ele viria logo para a linha 6, tá? E observe também que esse comando aqui está dentro desse if. Ele é um comando que é executado se n menor que zero for true, tá? E aqui uma impressão do fim do programa, um comando que representa simplesmente o fim do programa. O que é que eu peço a você agora? Que você digite esse programa, tá? E execute-o duas vezes. Deixa aqui eu abrir o meu idle. Eu vou fazer isso com vocês, tá? Então eu quero que nesse momento, embora a aula seja gravada, que você também possa em tempo real programar aqui comigo. Deixa eu só ver se isso está saindo na tela, tá? Então, olha só. Opa, cadê? Aqui. Então, olha só, vamos programar isso aqui, tá? Deixa eu só diminuir aqui pra gente, deixa eu tirar isso aqui, pra gente brincar aqui. Então, ó, vamos digitar esse programa, né? Print início, n é igual a int input, digite um número. Por favor, gente, façam também assim que a gente aprende, tá? N maior que zero, dois pontos,
quando eu dei Enter, observa que o próprio idle já indentou para mim, tá? Perdão por esse barulho, tá, gente? Print n é um número positivo. If n menor que 0, dois pontos, dei Enter, é o que aconteceu? Print n é um número negativo, tá? Print fim. Vamos aqui executar, run módulo, então só F5, ele pede para salvar. Então eu vou salvar aqui com o nome exemplo 1 aula 16, tá? Certo. Agora eu vou executar. Se bem que ele já executou, é porque está aqui na outra tela. Deixa eu abrir ela. Aqui. Pronto, eu digito o número. 5. É um número positivo. Aqui, ó. Se eu fosse rastrear, simular o código, veja bem, executou essa linha, tá aqui. Executou essa linha, tá aqui, ó. Esperou o usuário informar. Quando o usuário informou, ele veio para que linha? Para a linha 4. Avalia se n é maior que 0. Sim, é maior que 0. Então ele executa a linha 5. Aí depois ele executa a linha 6. N é menor que 0, false. Então ele ignora a linha 7 e vem para a linha 8. Tá? Então olha só. Executei, está funcionando, vamos fazer o que se pede. Na primeira executação, informe primeiramente o valor positivo. Então, informei, veja que foi executada a linha 1, a linha 2, a linha 3 também, 3 não tem comando, né? A linha 4, né? A linha 5, já que o número 5 é positivo, a linha 6, só que como retornou falso, ele ignorou a linha 7 e ele executou a linha 8, beleza. Agora vamos executar com um valor negativo, menos 2. N é um número negativo, ou seja, o que aconteceu? Ele executou a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, isso aqui retornou falso, ignorou a linha 5, não executou, foi para a linha 6, isso aqui é true, ele executou a linha 7 e a linha 8, tá? Então, e agora? Execute o programa e informe o valor 0. Vamos executar agora e informar o valor 0. O que será que vai acontecer? Executar aqui e colocar 0. Opa, fim. Por que será que isso aconteceu? Né? Então, quando a gente executa o valor, o programa com o valor 0, ele executa a linha 1, a linha 2, a linha 4, que dá false, ignora as linhas 5, a linha 6, que dá false, ignora a linha 7 e vem para a linha 8. Então pode notar que o resultado só foi início, digite o número e fim. Tá? Então olha só, tá aqui o arquivo da esquerda, tá? O arquivo da esquerda, e tá aqui o arquivo da direita. Aí eu pergunto, o que há de diferente no código da esquerda para o código da direita? Olhe direitinho aí para esse código. O que é que você pode notar de diferente? Tem um probleminha aqui, ó, na indentação, estão vendo? Ué, o que é que está acontecendo? O espaçamento entre o comando do primeiro if e o comando do segundo if, no código à direita, é diferente. Preste atenção agora. Os espaços de blocos diferentes, aqui é um bloco, tá? Aqui é um bloco. O espaço desse bloco para esse bloco não precisam ser necessariamente iguais. Agora, comandos do mesmo bloco têm que ter espaçamentos iguais, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui na prática aqui. Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, não ia dar problema, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui um bloco e aqui outro bloco. Não fica bonito o código, né? Seria interessante que tivesse tudo igual, mas vamos executar para você ver que não tem problema.
Mas se eu fizesse isso aqui, ó, já vou adiantando que um if pode ter mais do que um comando, já mostrei na verdade isso. Deixa eu colocar aqui um comando qualquer. Print o número informado foi tá? Então olha só, vou executar e informar um número positivo, tá? 2. Então veja só, executou. Mas olha só agora, se eu mudar o espaçamento, né? Opa, peraí. Veja, isso aqui faz parte do mesmo bloco que é desse bloco desse if. Eu disse que o espaçamento tem que ser igual, não pode ser diferente. Vamos executar? Olha só o erro que vai dar. Problema de indentação. Indentação representa níveis de blocos em Python. Tenho que corrigir então esse problema, tá? Ele já colocou aqui em vermelho, inclusive, tá? Então olha só, olha esse código aqui. Eu tenho um código em que eu tenho um semelhante ao que coloquei, né? Logo depois desses 2 pontos, o que é que ele espera? Ele espera que o interpretador espera o quê? Que o programador tenha colocado um código para ser executado caso esse if aqui seja verdadeiro, ou seja, um código de dentro do if. Como não foi feito isso, deu um erro de indentação, conforme eu mostrei aí para vocês, um erro semelhante ao que eu tinha mostrado no exemplo na prática, tá? Então, esse é um erro de sintaxe, e isso é muito importante, tá? Um erro de sintaxe. Por quê? Porque existem, basicamente, em Python, 2 tipos de erros, tá? Erro de sintaxe e erro lógico, tá? Em algumas linguagens a gente também diz que tem 3 tipos de erro: erro de compilação, erro de execução ou erro lógico. Em Python, como é linguagem interpretada, a gente pode dizer que tem basicamente esses 2 tipos de erros. Então, quais são os erros de sintaxe? São aqueles erros relacionados às regras da linguagem, a gramática da linguagem. Você usar um comando que não existe, por exemplo. Você nomear uma variável com o nome de um comando. Você executar erros de indentação. Então, os erros de sintaxe não permitem nem que o programa seja executado. Na nossa última aula eu falei, inclusive, brevemente sobre isso. E o erro lógico é aquele erro de programação que o usuário consegue executar o programa, mas a lógica do programa está errada. Uma conta mal feita, né? Um comando de decisão mal programado, e que isso não impede a execução do programa, mas dá um resultado diferente daquele que o usuário esperava. Para a gente finalizar, algumas dicas sobre indentação. Primeiro, como eu mostrei aqui para vocês na prática, o idle ele te ajuda nessa indentação. Quando você coloca 2 pontos lá na estrutura condicional, ele já indenta para você, né? Escolha sempre um padrão de indentação, evita usar o espaço, usa o tab, né? Então não deixe que blocos diferentes de mesmo nível tenha indentação diferente. E se você usar indentação diferente no mesmo bloco, lembre-se, isso serve inclusive para um bloco maior. Por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, tudo certinho aqui, né? Mas se você fizer isso aqui, ó, dá erro. Opa, já deu erro. Ele vai dizer onde é. É como se ele entendesse que isso aqui estivesse dentro de outro comando. Cadê o outro comando que suporta? Não tem nenhum outro local que possa suportar, tá? Então, olha só. Para a gente finalizar, uma prática. Então, considera esse código mostrado aí. Opa, deixa eu só tirar isso aqui. Esse código que está aí, ó, mostrado no exemplo anterior. Então, observe que há uma situação aqui de um número específico. A gente sabe qual é, que a gente já testou. Que para ambas as condições são falsas. Se eu informar esse número, para ambas as informações são falsas. Para ambas as condições. Que número é esse? O número 0. Né? Então, o que eu quero que você faça? Quero que você construa um programa que receba um número qualquer do usuário e seja capaz de informar se esse número é positivo, se é negativo ou se é igual a 0. Tá? Você só pode usar aquilo que eu já ensinei em sala de aula para resolver essa prática. E para a gente, de fato, poder terminar essa aula, tá? Eu queria só passar aqui para vocês um cronograma de como são as nossas próximas ações. Quais são nossas próximas ações? Nós finalizaremos o conteúdo de estruturas condicionais na aula 19. Essa é a aula 16, tá?
na aula 19, que está prevista para acontecer no dia 2 de maio, tá? Então, dia 2 de maio é daqui a 2 semanas, a menos de 2 semanas, né? A aula 20, no dia 3 de maio, será uma aula de revisão de conteúdo, será, portanto, uma aula presencial, já que dia 20 é uma terça-feira. Na semana seguinte, no dia 9 de maio, uma segunda-feira, a aula será livre para a gente estudar para a prova que acontecerá no dia 10 de maio, de forma presencial. Por que eu estou colocando tudo isso especialmente? Porque nossa liga de mentoria já iniciou, tá? Então, eu gostaria de lembrar a vocês, especialmente aos mentores, isso, nós temos 2 mentores. Se reúnam com seus mentorados para garantir a pontuação deles e a de vocês. Lembrando que essas reuniões são informais. Qualquer tipo de ajuda que vocês possam ministrar a fazer com que esses mentorados procurar instigar eles para saber se eles estão estudando, perguntar se estão com dúvidas, tentar de fato estudar com eles de forma presencial ou online e tentar tirar dúvidas dos mesmos, tá? Eu vou postar essa aula agora, e na própria aula tem um link para registro das reuniões, lembrando que esse registro tem que ser feito pelos mentores, e nesse registro você vai conseguir colocar a aula, o comprovante, né, das suas reuniões com seus mentorados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Aproveitem aí o final de semana. Tchau, tchau.